Olá, meu amigo e amiga. De volta às nossas atividades tradicionais, depois da premiação muito bacana que, graças a vocês, o nosso portal do José conquistou, me deparo nesta quinta-feira com coisas inacreditáveis acontecendo no mundo. Eu, quando escutei no rádio do carro, eu falei, não, isso não aconteceu, deve estar havendo algum tipo de exagero. Mas aconteceu. E o pior de tudo é o seguinte, o que aconteceu não tem tido da imprensa no mundo e aqui no Brasil também, é um destaque para mostrar que o mundo está nas mãos de alguém que está sofrendo de uma espécie de demência misturado com um desequilíbrio gangsteriano. E pior do que isso, tem muita gente mundo afora que copia essa criatura, acredita nessa criatura e se pauta com aquilo que ele diz em países como aqui no Brasil. Isso representa um risco real para a nossa vida em sociedade aqui no Brasil, porque essas pessoas que se inspiram em alguém tão desequilibrado, alguém tão bandido, isso de fato é um perigo muito grande para nós. Eu vou conversar com vocês sobre o que está acontecendo e como foi importante também nós termos mudado o nosso país em 2022, elegendo Lula para a presidência da República. Lula hoje fez uma coisa muito interessante que eu quero compartilhar aqui com vocês, que certamente os grandes veículos de comunicação não vão dar a menor bola, mas isso marca a diferença fundamental de pessoas do mundo civilizado, humanistas, com genocidas, assassinos, criminosos e bandidos de todas as naturezas, né? Bom, vou conversar com vocês sobre o que está acontecendo, mostrarei aqui algumas cenas, mas é fundamental, antes de mais nada, convidar você que chegou agora ao nosso portal, ainda não nos conhecia, para que, em primeiro lugar, você se inscreva aqui conosco e venha participar das nossas atividades. Como sempre, dê seu joinha, mande seu comentário, compartilhe os nossos vídeos, porque é assim que a gente está chegando a mais pessoas como você, e se puder, prestigie o nosso clube de membros e o nosso canal de cortes, que eu coloco sempre ali no primeiro comentário aqui do nosso portal, o link para você acessar também, tá legal? Você é muito bem-vindo e muito bem-vinda. Gente, começando com essa cena aqui, muito legal. O Lula foi visitar um complexo farmacêutico que fabrica, que passou a fabricar princípios ativos. Princípios ativos é o suprassumo, é a essência de medicamentos, que agora passam a ser fabricados aqui no Brasil. E no final, depois de uma fala muito interessante do ministro Padilha, aliás, para mim, é o ministro mais interessante desse governo, é o que se comunica melhor, é o que tem um papel pedagógico fundamental em termos de saúde. Eu vejo que o presidente Lula gosta muito dele, ele é uma pessoa que demonstra ter uma competência muito grande. E hoje, no final da cerimônia, depois de ter dado várias explicações sobre a indústria farmacêutica, sobre o que o Brasil está fazendo, sobre o tanto que a gente importa de medicamentos, que agora a gente está na perspectiva de mudar essa chave, da gente ser exportador de medicamentos, enfim. Quando estava acabando o negócio, o presidente Lula já estava indo para outro compromisso no Rio de Janeiro, já ia pegar o avião e viria para o Rio de Janeiro. Ele falou, peraí, presidente, peraí que tem um negócio aí. E o que era? Era uma vacina que o presidente Lula iria tomar junto com Alckmin. E foi mais ou menos essa aqui. Mais ou menos não, a cena foi essa aqui, né? Vamos pegar aqui. Acho que dá para pegar aqui, dá. Né? Estamos acompanhando a visita do presidente Lula ao complexo industrial da Brim Pharma, em Anápolis. Neste momento, o presidente e o vice-presidente estão sendo vacinados contra a gripe, para marcar o início da campanha de vacinação contra a influenza. Gente, isso é muito bacana, gente. O Alckmin também tomou a vacina. Aliás, você, meu amigo e minha amiga, não esqueça também de procurar o seu posto de saúde para tomar sua vacininha para você ficar zerado, Durante né? essa visita em Anápolis, Aí ele ao exibindo complexo ali industrial da Brim Pharma, certificado, esse cartão de vacinação, o presidente né? Lula anunciou que essa fabricante de medicamentos vai produzir um insumo chamado escopolamina, que é um princípio ativo do Buscopan, um remédio bastante comum e muito utilizado aqui no Brasil para dores abdominais. A expectativa é que em 2026 a Brim Pharma seja o maior produtor de escopolamina do mundo. Simbolizando o início da nossa campanha de vacinação contra a gripe. Está em todas as unidades de saúde do país. 76 milhões de doses produzidas no Brasil. Também 100% brasileira hoje, na parceria com o Instituto do Butantan. Gente, é diferente ou não é diferente? Você tem um presidente da República que tem esse tipo de comportamento?
de um outro que seja um assassino social, né? Alguém que não se importe com a vida das pessoas, que ele deveria se preocupar porque ele é o governante da nação, né? Ou era o governante da nação. Então fica esse registro aí. Vamos ver, né, se vai ter algum tipo de repercussão. Porque olha só, gente, é um dever dos veículos de comunicação mostrar essa cena. Porque é uma coisa que diz respeito à saúde pública, à nossa sociedade. Eu vou ficar conferindo logo mais à noite, vou dar uma zapeada em todos os jornais para ver se houve alguma referência. Porque no final da história, eles pensam coisas completamente diferentes ou coisas que não têm a menor relação com o que de fato era o mais importante do dia, né? Vamos acompanhar. A imprensa já começa a analisar também como é que vai ser a futura instalação da senhora Carla Zambelli, porque ela tomou uma chapuletada, todo mundo já sabe disso, né? A justiça italiana não considerou que ela cometeu crime político, não. Considerou a senhora Carla Zambelli como uma bandida. E como bandida vai ser remetida para o Brasil e eles não caíram naquela milonga, que ela tá dodóizinha também, e que ela é filha de italiano, ou neta de italiano, e que no Brasil ela vai ser maltratada, vai ser perseguida, e que ela não cometeu crime nenhum e tal. Enfim, essa milonga não cola para os italianos. Conheça a colmeia, prisão onde Carla Zambelli deve ficar após a justiça da Itália autorizar a extradição. Eu queria saber se a defesa dela disse, né, explicou lá que quando ela era deputada federal, que ela fez discurso e votou contra a qualquer tipo de assistência para as presas aqui no Brasil, né? Provavelmente as presas aí vão lembrar disso aí, né? Bom, Trump, essa aí que eu estava vindo aqui para o Rio no carro escutando, falei, gente, não acredito nisso, não é possível. Trump afirma que negociadores do Irã ofereceram cargo de líder supremo para ele e ele recusou. Gente, e depois eu fui ver, aí tinha a cena mesmo, ele falou, não, me ofereceram para ser o líder supremo. Gente, o líder supremo do Irã é um líder religioso, é um líder muçulmano. Esse cara é mentiroso demais, gente, esse é um gangster mentiroso, misturado com demência. Agora, o pior de tudo é o seguinte, as pessoas que sofreram de uma lavagem cerebral nos Estados Unidos, em qualquer parte do mundo que segue a extrema-direita, elas acreditam nisso. Puxa vida, os iranianos estão na pior, chamaram o Trump para ser o líder supremo, né? Daqui a pouco ele vai dizer que, olha, quando tiver outra substituição do Papa, quando esse Papa partir dessa, né, para o céu, enfim, se o Trump tivesse vivo nessa época, ele ia dizer, olha, ele estava me convidando para ser Papa, mas eu recusei, não quis ser Papa não. Esse é o nível da criatura, né? Agora, onde estão aqueles que estavam usando o bonezinho vermelho? Do MAGA, né? Puxando o saco desse gangster, desse desequilibrado, desse... Bom, não vou nem falar mais nada porque você já sabe, né? Até porque os algoritmos aqui acabam dando uma bloqueada aqui no nosso papo. Quero compartilhar com vocês o que está acontecendo também na Argentina. Eles fizeram lá uma manifestação esses dias aí, e mais de 1 milhão de argentinos foram às ruas. Eu vou trazer imagens para vocês, que é muito interessante, festejando, marcando 50 anos aí que a ditadura da Argentina fez o que fez na Argentina. E causou tantas dores, tantos sofrimentos, e agora eles estão vendo lá um psicopata que se diz o presidente mais sionista do mundo, e que é um puxa-saco de Donald Trump e grudado ali nos Países Baixos de Netanyahu, né? O que está acontecendo com o país dele é isso aqui, ó. Os argentinos estão vazando, né, como se diz aqui no Rio de Janeiro, para o Brasil. Estão vindo para a agricultura, gente. Vejam como é que está a situação. Vamos pegar esse trecho dessa matéria aqui, lá da Argentina. En la sierra de Río Grande do Sul. Las cosechas de uva registran aumento exponencial de migrantes argentinos. Cerca del 70% de los trabajadores rurales en el estado del extremo sur brasileño migraron desde provincias como Misiones y Corrientes, forzados por la crisis económica en su país. Para mí la hierba mate argentina es más fuerte, tiene aroma más fuerte. La brasileña es mucho más suave, pero Então, gente, esse é o retrato que está acontecendo. É o nosso país irmão, país vizinho aqui, na mão desses criminosos, é isso que está acontecendo. Falando em criminoso, eu vi esse podcast aqui com o senhor Nicolas Ferreira, que cantou a pedra, né? Quem é essa gente do PL, o que eles defendem, o que esses falsos religiosos, o que eles defendem? Eles defendem que o trabalhador brasileiro seja esmagado, seja retirado dele a última gota de suor. Eu quero ver se ele vai seguir bancando isso que ele falou nesse podcast aqui. Ele disse, olha,
se 6 por 1, ele é contra, né? Ele acha que é engodo, enfim, e que isso será um legado muito ruim para o próximo governo. Ele acredita que o Flávio Bolsonaro seria o próximo presidente, né? Vamos ver o que ele disse. De direita, mas e se não for bom? É pior, entendeu? Porque aí a esquerda vai falar, viu, olha o que o governo de direita é. Então, assim, eu acho que a gente tem uma missão muito grande agora de fazer um governo, cara, que a gente consiga realmente combater o mal pela raiz, meu irmão. E, obviamente, vai demandar tempo. E vai ser um governo difícil porque o orçamento é totalmente comprometido, né? Vai ter muita margem para se manobrar. Escala 6 por 1, por exemplo, se for aprovada, você fez... Só um detalhe, né? O indivíduo aí falando assim, que o orçamento é muito apertado. Gente, o orçamento está sendo imposto por essas correntes neoliberais. São esses criminosos, esses estelionatários econômicos e políticos que fizeram com que o orçamento aqui no nosso país ficasse do jeito que está. E agora estão reclamando, orçamento, não sei o quê, quer tirar dinheiro de pobre também. E aí ele está dizendo aqui a visão dele sobre a escala 6 por 1. Efeitos econômicos só vai dar ano que vem. Aí a culpa você acha que vai ser... Que os efeitos econômicos só vão dar o ano que vem, né? De quem? De quem está no governo. É difícil, não é fácil não. A falta de... Então, senhor Nicolas, acalme seu coraçãozinho. Lula vai ser reeleito, a escala 6 por 1 vai cair no próximo mandato dele, e aí o senhor não vai ter esse tipo de preocupação. O senhor vai ter a preocupação de explicar para o caixa de supermercado, para as pessoas que trabalham em várias atividades, que trabalham 6 dias por semana, da dona de casa, que trabalha 6 dias por semana e só fica um dia na sua casa, um dia inteiro. O senhor vai ter que explicar para essas pessoas, porque o senhor é contra essas pessoas terem uma melhor qualidade de vida, para que, do outro lado, os empregadores super endinheirados continuem cada vez mais endinheirados, né? Mas essa é a gente que está aí fazendo esse tipo de discurso, né? Fabiano Zettel teria injetado 48 milhões em empresa que pagava miliciano de Vorcaro. Nossa, que miliciano endinheirado esse, hein? Mas que turma, hein? Aí, gente, esse senhor Zettel... É o seguinte, é engraçado que estão suprimindo uma nomenclatura dele, né? Que é de pastor. Ele tinha que ser chamado Pastor Fabiano Zettel, da Igreja Lagoinha, do senhor Nicolas Ferreira, que é contra o fim da jornada 6 por 1. Se você tem dúvida, olha aqui, eu achei essa performance aqui da criatura aqui, ó. Vamos lá. Orar para Jesus me olhar, não. Jesus olha todos, somos todos filhos de Deus. A gente tem que entender que passa pela obediência a manifestação de Deus. Passa pela obediência à manifestação de Deus. E a gente tem que entender que Ele está aqui, que Ele é vivo entre nós e que Ele diariamente está à nossa disposição para abrir os nossos olhos. Mas não abriu muito seus olhos não, né, meu amigo? Você caiu no crime, esperou o contato veio, o senhor está muito encalacrado, vai ficar ruim para o senhor, né? Como eu disse para vocês, gente, o que nós vamos ver no noticiário, o Lula ontem ele foi para uma série de eventos super importantes, uma série de inaugurações. Eu coloquei alguns pedaços, né, no nosso canal de cortes, e o que a imprensa está destacando, depois de tanta coisa que ele visitou ontem e hoje, é isso aqui. Economia vai bem, mas sociedade se endivida e culpa governo, diz Lula. Colocando assim o enfoque, né, que o Lula está colocando a culpa nas pessoas. E não foi isso que aconteceu. O Lula deu ali tentou dar uma aula de educação financeira. Tem que ter uma dívida, porque a gente comprou um patrimônio novo. Por exemplo, uma dívida que você está comprando uma casa. É uma dívida boa, que você está devendo, mas você comprou um patrimônio que, se você quiser vender, você vai ganhar dinheiro nisso. Então, uma dívida boa. Gente, esse tipo de fala que o Lula está fazendo, essa formatação, percebam que já é resultado disso que nós estamos falando aqui todos os dias no nosso Portal do José. Porque isso não apareceu por acaso, não. O que o Lula está fazendo é uma espécie de cercadinho mais sofisticado, com mais pessoas vendo, a imprensa vendo, enfim. Se ele não topar fazer as lives de manhã cedo, se continuar com essa formatação, isso pode surtir algum resultado. Mas eu continuo defendendo ainda que, olha, nós perdemos tanto tempo vendo essa extrema-direita contaminar, intoxicar a sociedade brasileira, que agora a gente vai ter que, para recuperar esse tempo, jogar muita informação, muito discurso, muita reflexão crítica. É por isso que eu estou aqui, eu acredito nisso, e eu acho que a gente vai conseguir vitórias muito importantes nessa nossa missão, tá bom? Eu fico por aqui, meu amigo, minha amiga, um grande abraço, até o nosso próximo encontro. Tchau!